Tá lindo, né? E hoje conosco aqui no Manhã Bandeirantes, convidado muito especial. A gente vai falar com Paulo Betti, que está no Rio Grande do Sul para apresentações gratuitas. Teve ontem, tem hoje, tem amanhã, tem dia 26 e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem contigo, Paulo Betti? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band. Eu estou muito contente. Ontem fizemos a apresentação aqui em Nova Santa Rita. Agora estou aqui no Sesc em Canoas, onde à noite apresentarei minha autobiografia Autorrisada. Autorrisada. Esse nome ele já é uma previsão de que boas risadas serão dadas? Boas risadas são dadas pela plateia? Sim, a peça fala de diversos assuntos, mas tudo num tom mais da comédia, né? Tem um pouquinho de drama e um pouquinho de poesia, mas prevalece a comédia, porque a vida é difícil, né? Se a gente puder dar umas risadas assim, ela fica um pouco mais palatável, né? Então, eu conto a história da imigração italiana, da qual os meus avós fizeram parte, e conto também a história dos meus pais. E, enfim, é a história do homem que sai da roça e vai para a cidade. Então, é uma história instrutiva, de uma certa maneira, porque mostra que, valorizando a minha história particular, eu estimulo as pessoas a valorizarem suas histórias e contarem suas histórias também. Isso é a resposta que eu tenho tido do público até agora. Eu fiz há 10 anos eu estou em cartaz, eu fiz 40 cidades em Portugal com essa peça. No Brasil, eu viajei todas as capitais, já estive em Porto Alegre com essa peça. E, enfim, é assim, a plateia se diverte muito, se emociona, depois eles vêm conversar comigo. Ontem foi muito bacana em Nova Santa Rita. Pois é, inclusive, Paulo, um prazer voltar a conversar contigo. Eu me lembro que a gente havia conversado em outro momento, né, quando você fez uma apresentação no Teatro São Pedro. Inclusive, assisti a peça, foi muito legal poder ouvir muito da tua história contada por você mesmo. E esse talvez seja uma situação que chama a atenção das pessoas, de ouvirem a tua história por ti mesmo, não é alguém que está contando. Exatamente. É uma decisão que não digo que foi fácil, porque quando você se propõe a fazer uma autobiografia, você fica cheio de pudores, né? Será que a minha história tem a ver... Quando você vai escrever uma autobiografia, já se impõe um monte de pudores. Mas quando você vai falar isso em pé, na frente de uma plateia, você fala, será que essa história merece ser contada? Será que existem alguns fatores, acontecimentos que realmente são de interesse de mais gente? Eu agora tenho, assim, depois de 10 anos, tenho a impressão que a coisa realmente interessa a todo mundo quando assiste. Mas lá atrás, quando eu me decidi fazer a autobiografia, eu não tinha essa certeza. Eu não tinha certeza que eu escrevia, embora tivesse escrito durante 25 anos uma coluna semanal num jornal do interior. Toda semana entregava a minha coluna durante 25 anos. Mas daí, então, eu comecei a perceber que é interessante, sim, porque existem muitos fatores que são comuns às pessoas. Então, elas se identificam e elas... E era muito bom eu poder falar, né? É muito bom eu poder falar do ensino público. Eu fui privilegiado com o fato de minha mãe, por ser uma empregada doméstica, ter me colocado numa creche aos 5 anos de idade, uma creche pública. E aí eu engrenei. Aí foi... Então, eu posso fazer, na minha peça, essa defesa enfática do ensino público como um fator de desenvolvimento absolutamente importante. É gostoso também estar com a peça na estrada e propor um encontro toda tarde, às 2h30, hoje aqui em Canoas vai acontecer também. Eu faço um encontro com as pessoas interessadas em arte, em cultura, nós discutimos, eu dou conselhos, se bem que conselho não é uma coisa muito boa de se dar, né? Dizem que se conselho fosse bom,
A minha mulher disse que se conselho fosse bom, seria sexo. Mas tem gente que diz que se o conselho fosse bom, seria vendido, né? Mas, enfim, eu acho que nessa altura do campeonato, com 50 anos já de carreira e tal, eu tenho alguma coisa a dizer para os mais jovens e tal, sobre o que é essa carreira de ator, de artista, né? Algumas coisas são demonizadas, outras são glamourizadas. Então eu tento botar a bola no chão, tal, nessas oficinas que eu faço em cada cidade. Hoje é aqui em Canoas, ontem foi em Nova Santa Rita, amanhã vai ser, acho que Gravataí, e depois vai ser em Osório. E assim eu estou seguindo na estrada, que era um desejo que eu sempre tive, né? E estou cumprindo isso há 10 anos. Paulo Betti conosco aqui no Manhã Bandeirantes. E, bom, são 50 anos de trajetória, né, nesse ano de 2025. E, Paulo Betti, eu gostaria de saber de ti o que do Paulo Betti de 50 anos depois tem ainda do Paulo Betti que começou essa jornada 50 anos atrás. Acho que eu sempre fui muito esforçado e continuo sendo esforçado. Que é aquele cara, o jogador de futebol, né, que talvez não jogue tanto assim, mas que corre muito no campo e sua camisa. Então o público costuma perceber isso, quando você se esforça para fazer as coisas, quando você tenta cumprir agendas e correr atrás, né? Por exemplo, eu estou na estrada com essa peça há 10 anos, não é? E hoje eu faço às 2h30 essa oficina e às 8h eu estou na peça. Eu trago um travesseiro, no teatro geralmente tem um sofazinho no camarim, aí eu dou, entre a oficina e a apresentação da peça, eu consigo me controlar assim para dar uma dormida, né? Eu dou uma dormidinha antes da peça. Então, o público gosta de ver que você está empenhado em fazer as coisas. E a mesma coisa que eu era quando eu era mais novo, eu continuo sendo uma pessoa interessada na militância. Eu sempre estou participando das coisas políticas, me envolvendo com questões que eu acho importantes. Domingo fizemos uma manifestação magnífica no Rio de Janeiro, não só e que explodiu para o Brasil inteiro, e que está tendo uma influência bastante grande no Congresso e no Senado. Pode parecer pretensão, mas eu sempre acredito que a gente tem que participar. Eu não consigo ficar no muro ou na arquibancada assistindo o jogo. Eu gosto de entrar em campo e jogar. Paulo Betti conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, em cartaz em diversas cidades, hoje em Canoas, Gravataí na sequência, depois Osório aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Paulo, 50 anos de carreira é um tempo muito considerável. Por exemplo, eu tenho 48, ou seja, eu não tenho de idade ainda que você tem de carreira, o que mostra todo o teu carisma e a tua história dentro do teatro. E que também viveu essa transformação digital. Desde a internet até a forma como se consome hoje, por exemplo, novelas, filmes, minisséries, séries, enfim. Como é que você se adaptou a tudo isso e viu a entrada de tudo isso na forma como se consome a arte, a cultura aqui no Brasil? E no mundo inteiro, de fato, né? Olha, eu fui meio que pioneiro na internet, né? Quem trouxe a internet para o Brasil foi o Herbert de Souza, o famoso Betinho, da campanha da fome. E o primeiro provedor de internet no Brasil foi a Ibase. Estou falando internet, não a internet, não a internet universitária, porque já existia internet nas universidades. Sim. Mas a internet aberta a todo o povo, ela foi, quem trouxe foi o Betinho. E eu fui desse Open Link, que foi o primeiro provedor de internet. Eu vou tentando me adaptar. Hoje, existem os streams, né, que fazem com que a produção seja mais diversificada. Existe mais, vamos dizer, opções, né? Não é só a novela ou a minissérie.
né? Existem diversos canais de produção, né? Eu procuro me manter vivo em todos. Por exemplo, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho o meu @PauloBetti no Instagram, onde eu conto o que está acontecendo. Eu tenho um site também que chama-se paulobet.com.br, onde eu recebo informações, onde eu passo informações também. Enfim, eu acho que cada um de nós pode ser o seu próprio dono de uma emissora de televisão. Você sabe que eu comecei minha carreira na Bandeirantes, né, na TV Bandeirantes, fazendo uma novela chamada Os Imigrantes. Trabalhei lá na Bandeirantes, em São Paulo. A novela Os Imigrantes foi no início da minha carreira. Hoje, a Bandeirantes, eu acho que não está produzindo novela no momento, mas a Bandeirantes produzia ótimas novelas, minisséries também, né? Enfim, a gente tem que se adaptar, a gente tem que tentar se manter informado. Eu leio jornais o tempo todo. Agora que eu estou na estrada, eu leio 2 jornais na internet, né? Procuro me manter informado com fontes fidedignas, né? Porque o perigoso hoje é que as pessoas acreditam em qualquer coisa, né, que leem, né? E às vezes até coisas que a inteligência artificial inventa para manipular as pessoas, né? Por isso, essa quantidade de desinformação que existe. Então, é importante você ter veículos fidedignos, como a Rádio Bandeirantes, que você sabe onde está, que é uma fonte segura, né? Porque o problema é esse, de você ter fontes que não são seguras também. Eu acho que é um momento difícil, né? Porque todo mundo acha que tem que dar a sua opinião, né? E, de repente, às vezes, acaba influenciando as pessoas de uma maneira errada, né? Muita gente acreditando em picaretas, né? Esse pessoal... você veja a quantidade de deputados agora tentando aprovar uma lei que faz com que eles fiquem imunes de qualquer coisa que eles façam de errado, nada cai sobre eles. Quer dizer, existem coisas muito absurdas que acontecem e gente defendendo absurdos. Mas eu acho que dá para a gente ir discernindo entre o que é bom e o que não é bom. Paulo Betti, o que ainda falta fazer nessa tua trajetória que ainda deve ter bons anos por aí? Olha, eu não costumo me planejar muito, não. Inclusive, nas minhas conversas com a rapaziada, eu falo muito sobre isso, que nunca tive nenhum sonho assim. Procure seu sonho. As pessoas falam, procure seu sonho. Eu nunca tive sonho nenhum. Eu só pensava em ajudar meus pais, não complicar para não encher o saco dos meus pais, né, que já viviam com muita dificuldade, e pagar minhas contas, os meus boletos e tocar a bola para frente. Eu agora quero fazer a continuação da minha peça, essa autobiografia autorizada, vai ter uma parte que vai continuar chamada assim, Tome Nota, né? Que são histórias relacionadas com os bastidores da televisão, com os bastidores da política, com coisas que eu vivi nesses 50 anos. E quero também, eu estou numa outra peça chamada Os Mambembes, que estreia agora em outubro em São Paulo, no Teatro Tuca, e fica 2 meses, outubro e novembro, no Teatro Tuca. Fora isso, tem 3 filmes que eu fiz e que vão passar brevemente. Um filme que é uma coprodução do Brasil com a Itália, outro filme em Brasília, e um filme que eu fiz com um grande diretor chamado Júlio Bressani. E esses 3 filmes vão ser lançados em breve. Isso já é trabalho suficiente. Quero ver se em dezembro fico tranquilo e viajo com meu filho para fora do país para dar uma relaxada. Que legal. Paulo Betti conosco aqui no Manhã Bandeirantes, hoje em Canoas, amanhã em Gravataí, depois em Osório. Paulo, pra gente fechar, já agradecendo pelo teu tempo, a tua gentileza conosco aqui no Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes. A gente sabe que 50 anos foram muitos personagens, né? Muitos. Tem aquele em especial que você guarda no coração, ou aqueles que você guarda? Difícil essa. Sim. Por exemplo, o Timóteo da novela Tieta, que falava nos trinques e fazia um gesto assim. Tem o Teodoro Pereira, que eu fiz na novela Império, que falava cruzes. Querida, cruzes. Né? Então, tem alguns personagens que são mais populares e as pessoas me pedem que faça
que fale Curuzes. As pessoas me pedem que mande um recado. Manda um recado para minha mãe aqui pelo celular, que ela gosta muito de você. Aí eu mando. Não dá para você falar Curuzes no final? Aí eu falo, porque as pessoas dão risada. E o importante é isso, né? Amenizar um pouco o cotidiano, fazer com que uma risada sempre é bom, faz bem para a saúde, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas me olhando e falam assim, você está querendo tirar uma fotografia comigo, né? Às vezes, raramente acontece da pessoa falar, não estou não. Mas, geralmente, as pessoas querem fotos e tal. E eu acho isso bacana, porque você traz, assim, um pequeno colorido na vida daquela pessoa naquele dia. E isso é muito bom, né? É bom para mim, me satisfaz, e é bom para a pessoa que está recebendo esse carinho. Aqui mesmo no Sesc agora, eu vou tirar umas fotografias com as moças aqui que estão me fazendo positivo e coraçãozinho aqui. Que legal. Né? Que alegria ser recebido assim. Eu vim agora de Nova Santa Rita e chegamos aqui no Sesc, aqui em Canoas, e é daqui que eu estou fazendo essa entrevista. Que legal. Não, o Curuzes, inclusive, virou figurinha de WhatsApp, né? Quando o pessoal tá apavorado com alguma coisa e manda um Curuzes, a figurinha, né? Exato. Aquele emoji, né? Isso. Eu queria só alertar todo mundo que a peça é grátis, tá bom? Que é grátis. E às vezes as pessoas entram lá para ver o ingresso, reservar o ingresso, está escrito que está esgotado. Não acredite nisso, porque as pessoas fazem a reserva porque é grátis e depois muita gente não aparece. Então todo mundo que chegar no teatro vai conseguir entrar. Que legal. Paulo Betti, obrigado pelo carinho da presença aqui no Manhã Bandeirantes, prazer voltar a conversar contigo. Sucesso, já assisti essa peça, é muito legal, vale a pena as pessoas conferirem, assistindo o palco do Teatro São Pedro, que está em reformas agora e que vai abrir mais forte, mais lindo ano que vem. Obrigado, Paulo, uma satisfação muito grande. Obrigada. Obrigado, digo eu. Deixa eu fazer aqui um pedacinho da peça, pode fazer? Claro, Maravilha. casa é tua. É uma locução de futebol que tem tudo a ver, porque é rádio. Espalma, Gilmar, recolhe desordem, põe a pelota no terreno, entrega no centro para Didi, estica a esfera com precisão na direita para Garrincha, desce o ponteiro, gira, rodopia, domina, desce o endiabrado, Garrincha pela direita, atenção, passa pelo primeiro, finta o segundo, centro, Coro na área, sobe Pelé de cabeça, sobe Vavá, por cima do travessão se perde o balão, beber caracu é beber saúde. Meu, que coisa maravilhosa! Obrigado, Paulo, um grande abraço. Os guris aqui que se cuidem. Obrigado. Tudo bom, obrigado, gente, um beijo. Se faltar narrador aqui com o Daniel Oliveira.